Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do VNS Futebol. Seguinte, vamos falar sobre formas diferentes da gente entender o jogo de futebol, tá? A gente falou isso nos vídeos do Brasileirão sobre como que a gente poderia ajustar a forma de observação. A gente vai falar isso nesse vídeo também. Antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Esse vídeo vai estar muito bom, tá? Vamos novamente à tela para a gente poder trocar uma ideia sobre essa estrutura que a gente monta de análise, sobre as formas diferentes da gente analisar e o objetivo de uma análise. Ah, Iago, muito tema, eu sei, mas vai dar certo, confie em mim, tá? Vamos ao seguinte, primeiro ponto. Quando a gente vai fazendo análise, é importante que a gente entenda o grau de acerto que está se tendo, ou seja, o ajuste que a gente consegue fazer do modelo com o mundo real. E isso é muito alto, a gente já está no Brasileirão já na rodada, essa é a rodada 14, né, até o final da rodada 14. A gente ainda tem a rodada 15 que já aconteceu, a gente já vai falar dela já nesse vídeo, né, pelo menos até os jogos de domingo, não o jogo de segunda-feira do Goiás e Atlético. Mas os jogos de domingo a gente vai abordar, mas é importante a gente ressaltar o seguinte: a gente tem aqui como principal critério chute certo a gol e a taxa de conversão. Outro ponto importante de critério também passa a ser o quanto o seu goleiro evita o gol do adversário. Então esses três pontos são os principais, os outros vão dando contexto a eles, mas o principal está suportado aí, tá? Nesses três pontos que a gente está falando. Tá? E por que isso é importante para a gente entender? Isso é importante porque nesse momento que a gente entendeu o que de fato vai ser o ponto de observação, a gente pode caminhar para observar aquilo que a gente falou que é a proximidade, ou seja, quem joga mais próximo um do outro. Tá? Então, quais são as equipes que jogam mais parecido? Tá? O que a gente fez? A gente rodou o que a gente chama de clusterização, ou seja, formação de grupos, tá? Através da similaridade. Então a similaridade entre as equipes é que vai formar essas categorias ou esses grupos, tá? Ah, Iago, vão ter grupos maiores, menores? Vão, e eu vou colocar na tela agora para vocês. Primeiro grupo, né, primeira formação de grupo que a gente vai ter aí. A gente vai conseguir ver um grupo formado por Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Galo, tá? Esse seria o primeiro grupo. Esse G1 é grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, pelo que saiu no software, tá? Não tem nada a ver com ser melhor ou pior, tá? A gente já vai explicar isso para vocês. Depois, segundo grupo é formado só por duas equipes, que seriam Bragantino e Fluminense. Então, o software entendeu que esses 5 primeiros são mais próximos. Depois, Bragantino e Fluminense são mais próximos entre si e mais próximos desse grupo 1, tá? E depois você teria um grupo 3, aí sim com muita gente. Grêmio, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Paranaense, Goiás, América, Inter, Bahia, Coritiba e Corinthians. Tá, então temos um grande grupo 3 recheado aí de equipes. E um grupo 4, similar ao que a gente falou agora do Bragantino e Fluminense. Você tem um grupo 4 de Santos e Vasco, separado desse grupo 3, mas numa segunda abordagem provavelmente ele já entraria nesse grupo maior, tá? Então você tem equipes mais caracterizadas dessa forma. E o que isso impacta na análise, ou seja, como que a gente pode entender? Se a gente pegar a média de cada um desses clubes, né, que a gente está analisando, a gente pode entender algumas coisas que são importantes que estão aí nesse gráfico, tá? Esse gráfico está na ordem, as cores estão na ordem dos grupos, né? Grupo 1 em azul, depois ali em laranja o grupo 2, o grupo 3 em branco e o grupo 4 em amarelo, tá? O que isso vai apresentar para a gente? Esse grupo 1 vai ser caracterizado, primeiro, por uma taxa de conversão mais alta de gols. Então, olhando para aquele critério central, é uma taxa de conversão mais alta, tá? Vai ser caracterizado por uma alta taxa de finalização certa, mas não necessariamente uma alta taxa de conversão. Por quê? Porque ele tem um passe muito elevado. Então ele eleva o passe, não consegue converter tanto para chute no total da história, tá? Certo ou errado é outra conversa. Então você tem nesse ponto aqui para cá uma lógica de que eu tenho muita posse, converto pouco proporcionalmente à posse,
finalizo. Mas quando finalizo bem e converto. Tá? Então, essa é a estrutura dessa equipe que progride mais em campo e recupera essa bola tão bem quanto os adversários, acaba não tendo grandes diferenças nessa parte de defesa e volta a se proteger melhor do que os adversários quando vai para a defesa do goleiro. Tá? Quando a gente vai olhar finalização, e o grupo 2 vai estar como líder dessa finalização, o que a gente vai entender? Esse grupo 2, que era o de Bragantino e Fluminense, é um grupo que fica tanto quanto com a posse da bola, tá? E aí, ao ficar com a posse da bola, consegue converter mais para a finalização do que o grupo 1. Então, são equipes que, na média, entre as duas, vão converter mais para o grupo 1, mas finalizam certo gol, mas não conseguem converter tanto. Ou seja, acabam desperdiçando a finalização. Gera muita, mas desperdiça muita também. Tá? O grupo 3 acaba tendo dificuldade em manutenção dessa posse. Então você já tem o grupo 3 mais abaixo. E o grupo 4, que é o grupo de Santos e Vasco, mais abaixo ainda. Então você tem basicamente uma caracterização por equipes de diferentes estilos de jogo, caracterizados um grupo, né, maior ali, que é o grupo 1 e o grupo 2, né, por uma posse de bola maior, e depois você vai ter ali no 3 e 4 uma posse de bola menor, que vai impactar na conversão e na finalização, mas principalmente você tem ali uma queda também nessa produção de gols, ou seja, nesse aproveitamento de acordo com esses grupos. E isso impacta diretamente a análise. Por quê? Porque aí nesse cenário que a gente está observando, pode acontecer duas coisas. A primeira coisa que pode acontecer, a gente vai observar essa análise a partir do ponto relacionado diretamente ao mando de campo, que é o que a gente já faz. Um segundo ponto que a gente poderia fazer é observar essa análise através única e exclusivamente dessas classificações, ou seja, como a minha equipe joga contra o grupo 3, como a minha equipe joga contra o grupo 4, como a minha equipe joga contra o grupo 1, como a minha equipe joga contra o grupo 2. E aí, a partir disso, a gente começa a direcionar a análise. Tá? E a gente vai fazer uma brincadeira sobre isso, basicamente, que é olhar nesse cenário o que a gente acertou ou não no final de semana. Tá? Então, vamos lá. Botafogo e Red Bull Bragantino, a gente acertou no sentido da vitória do Botafogo, né? E está com 7 jogos, que foram jogos de sábado, e os 6 jogos de domingo. Cruzeiro e Curitiba foi um 0-0, mas a gente tinha falado que o mais provável era Cruzeiro. Fortaleza e Cuiabá, a gente apontou para o Fortaleza e foi vitória de 1-0 do Cuiabá. São Paulo e Santos, apontamos para o São Paulo e deu São Paulo. Fluminense e Flamengo, apontamos para o Fluminense e foi empate. Atlético Paranaense e o empate entre Inter e Palmeiras, a gente acertou 4 e erramos 4. Tá? Então, nesse cenário, qual que é a primeira intenção que a gente tem ao fazer isso? Tá? A gente poderia começar até de um ponto mais alto, mais geral. Assim, um adversário contra o outro pela média deles. Tá? Se a gente olhar a média deles, a gente sempre vai levar em consideração a classificação indiretamente. Esse talvez seja o grande ponto. Você tem um conjunto de dados maior para dar mais robustez, mas você vai colocando um viés muito característico. A equipe que mais vence vai vencer ou tende a vencer todos os jogos. Então seria mais ou menos olhar Botafogo e Bragantino. O Botafogo é líder, o Botafogo tende a vencer. Eu olho Flamengo e Fluminense. O Flamengo está à frente do Fluminense na classificação, logo o Flamengo tende a vencer o Fluminense. Então, assim, fica mais tendencioso de alguma maneira pela classificação atual. Você vai repetindo o sucesso que já existe. Tá? Quando a gente vai para o mando de campo, que é o que a gente fez aqui, né, ainda na mesma tela, a gente acaba considerando nesse cenário não só o mando de campo em si e esse ponto de classificação, mas o quanto a equipe vai bem jogando em casa ou jogando fora. E isso te permite um outro olhar. Então, nesse cenário, por exemplo, você tem um Flamengo abaixo do Fluminense que não aconteceria no geral. No geral, eu tenho o Flamengo acima do Fluminense, por conta da classificação do jeito que joga. E depois, nesse cenário, eu começo a colocar num cenário que ele é muito mais parelho entre as duas equipes. Tá? Então, essa é uma observação que a gente pode fazer. E aí, por vezes, a gente tende a acertar ali mais ou menos na casa de 50% a 60% por rodada,
o que acontece. Se a gente for levar em consideração a característica das equipes, né? Então assim, percebam que a gente pegamos o conjunto de dados completo, geralzão, e destrinchamos metade a metade, jogar casa, jogar fora. Agora a gente vai olhar esse conjunto, ainda geral, mas por grupos, de acordo com aquela separação que a gente teve. E aí nisso o que apontaria o sistema? Apontaria um empate entre Botafogo e Bragantino, uma vitória do Cruzeiro, ainda se manteria essa vitória do Cruzeiro, um empate entre Fortaleza e Cuiabá, depois uma vitória mais confortável ainda do São Paulo em relação ao Santos, uma desvantagem muito grande favorável ao Fluminense, uma vantagem para o Atlético Paranaense e uma vantagem para o Palmeiras, ou seja, se a gente só for olhar aí, a gente acertaria 2 dos 8 jogos, tá? E o que isso pesa contra ou a favor, né? Por isso que a gente falou sempre aqui no canal que a intenção é de colocar para vocês as dúvidas e dores de um analista. Quando a gente faz esse tipo de observação e o grupo não é padronizado, ou seja, eu não tenho um grupo fixo ali com, por exemplo, classificação que a gente fazia, né, antigamente. Então eu tenho do primeiro ao quarto, do quinto ao oitavo e assim por diante até chegar no 20º. Se eu não tenho isso, eu não consigo padronizar. Se eu não consigo padronizar, acaba tendo, por exemplo, né, voltando aqui para a tela, Botafogo e Bragantino só tinha uma amostra aqui que era Botafogo e Fluminense. Mas Bragantino e Botafogo, pelo número de equipes que se tinham, esse dado do Bragantino fazia mais sentido. Então você não consegue padronizar, você diminui muito um lado ou outro dessa conta, né? Por exemplo, quando você vai ali para Santos e São Paulo fez um jogo muito bom contra o Vasco, né? E o Santos, quando foi jogar contra equipes como o São Paulo, só tinha a possibilidade, dentro desse histórico, de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Então assim, você só tem 4 jogos de amostra se eles ocorrerem. Então percebam como as coisas vão dificultando na análise e isso vai refletindo no baixo resultado, tá? Se a gente fosse fazer uma mescla desses dois, né, fosse propor uma média entre eles, o que a gente conseguiria? Ainda manteríamos 3 acertos, né? Manteríamos 3 acertos. Teríamos uma piora na análise de Inter e Palmeiras, então teríamos essa piora de fato. E também passaríamos a ter uma melhora na análise de Fortaleza e Cuiabá, aproximando, não cravando o resultado, mas aproximando do que foi o cenário real. Então tudo isso, e aí para a gente fechar o vídeo e concluir, tudo isso que a gente está falando não é no sentido de previsão, ou seja, no sentido de cravar o que vai acontecer. Não é para isso que vai servir para o analista. O que vai servir para o analista vai ser no sentido de mapear possíveis cenários. Então, como que a minha equipe vem jogando contra equipes que jogam de uma forma parecida? Vem jogando assim. Então, isso me dá maior chance de sucesso ou maior chance de fracasso. Eu posso também mapear como minha equipe joga de acordo com o local. Também, maior taxa de sucesso ou maior taxa de fracasso. Conforme eu vou mapeando tudo isso, esses diferentes cenários, se todos os cenários são muito favoráveis para mim, é uma maravilha. O que eu vou esperar e vou cobrar é a vitória. Se todos os cenários são negativos para mim, perceba que eu tenho um trabalho muito grande ao longo do tempo de trabalho que você vai ter, seja durante a semana ou no intervalo de quarta e domingo, você vai ter esse ponto para ser trabalhado, para traçar uma estratégia e para ver se a estratégia que você traçou de fato aumentou a sua chance de pontuação, seja ela estava perdendo e fui para o empate, ou seja, ela estava perdendo e fui para a vitória. Então tudo isso está relacionado a como você vai estrategicamente entender os cenários e aí a partir disso como você vai tomar uma decisão para aí sim mudar o resultado do jogo ou corroborar com o resultado que o sistema aponta, beleza? Então é para isso que serve, é criar diferentes cenários e ir também entendendo o que esses diferentes cenários têm de positivo e negativo para você também mensurar na sua cabeça quais cenários você quer observar naquele momento, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.